Vou começar citando um verso do hino 9, o verso número 6, né? Que fala assim: não digo para irem obrigatoriamente, até que tenham determinado o Espírito. Agora a gente vai começar. Eu queria começar agradecendo ao Kaitio-san aí, todas as vezes que ele me admoestou, né, a fazer o Shuyoku. Só que é como o hino 9 fala, né? Você não deve ir obrigatoriamente até que tenha determinado o Espírito. Porque eu acho que se você não tiver determinado o Espírito para fazer o Shuyoku, você não vai aproveitar o Shuyoku na íntegra, né? Porque, principalmente nas 2 primeiras semanas, eu estava até pensando em ir de moto, ainda bem que eu não fui, senão eu tinha voltado. Viu? As 2 primeiras semanas é difícil, né? Você tem que se acostumar com a rotina. Basicamente, assim, resumidamente, todo dia você acorda 5 horas da manhã, aí faz outros tomos. Dá para negociar até umas 5h15, assim, né? Aí você vai e faz outros tomos. Aí tem uma ginastiquinha lá de 5 minutos. Aí come, tem Hinokishi, né? Depois tem as aulas no período da manhã. Aí almoça, acho que dá para fechar os olhos assim uma meia horinha, aí já tá na hora das aulas da tarde. Aí vai até umas 5 e pouco, aí janta. Aí dá para fechar os olhos assim uns 20 minutinhos, aí tem outros tomes, depois uma última aula, aí você tem 1h30 para resolver sua vida, tomar banho, ligar para os parentes, e aí pronto, fecha as portas lá do calabouço, só amanhã agora. Então, enfim, é um curso muito proveitoso, né, para quem já fez Koshu. Eu não digo para pensarem como um Koshuzão de um mês, porque o Koshu ele é muito focado na doutrina, né? Enquanto no Shuyoku a doutrina é só um dos assuntos que a gente estuda. Por exemplo, o Koshu ele é muito mais profundo. O Shuyoku é muito mais profundo. No Koshu, eu acho que você lê alguns versos do Ofudesaki porque na doutrina cita, né? Então você sai do Koshu, você sabe que o Ofudesaki existe. Agora no Shuyoku você lê o Ofudesaki inteiro. A gente lê em média acho que 40 versos por dia. 40 não, 80 versos por dia, né? 20 páginas. Mas é rápido assim, né? Porque uma página só tem 4 versos. E só lê em português, né? Se fosse ler em japonês também, aí era mais ralado. E assim, durante o Shuyoka, você tem muitas pessoas, né, que têm relatos do Shuyoka. Com certeza, eu queria ir porque eu quero dessas pessoas, porque com certeza o relato delas vai ser muito mais interessante que o meu. Né? São pessoas que queriam realmente uma resposta de Deus em relação a uma circunstância da vida delas lá, e no Shuyoka elas tiveram essa resposta. Realmente no Shuyoka você vê que esse negócio de Fushigi Natasuke aí, né? A salvação maravilhosa, realmente, isso aí existe, não é história da carochinha. Né? Mas no Shuyoka a gente aprende coisas que a gente já conhece, né? Porque já fez Koshu, ou porque frequenta o Kyokai, aprendeu pelo Kyokai. Coisas que a gente meio que já conhece, já sabe fazer. No Shuyoka a gente entende a razão, né? Acho que no Shuyoka a palavra que eu mais ouvi foi isso aí, razão. A razão de Dibá, a razão de Oyasama, a razão do tempo predestinado, a razão da alma predestinada de Oyasama, a razão do local predestinado, que é Dibá. Né? E muitas coisas que você não dava muito valor, assim, você vê que tem uma razão por trás. Né? Uma coisa é, por exemplo, a razão do pai espiritual. Né? O Kaitio-san, ele é nosso pai espiritual. Então, muitas vezes, tem algumas orientações que ele nos dá e a gente fica meio... Beleza, Kaitio-san, show de bola.
Só que não pensem em ser essas orientações, essas explanações, algo insignificante. Porque realmente o Kaicho-san, ele carrega consigo uma razão. O Chocho-san carrega também uma razão, né? Porque eu tava lá no Shioka, o pessoal, eita, o Chocho-san, eu pensava que o Chocho é o Kaicho do Dendocho, né? Lá em Fortaleza tem um desse aí, filho. Lá em Fortaleza tem um desse aí também. Só que realmente, quando a gente conversa com o Chocho, né? A gente vê que ele carrega uma razão que é diferente, né? Inclusive, acho que no penúltimo dia de Shioka, a gente tem uma palestra dele, e eu perguntei a ele assim, Chocho, por que quando faz os outros tomes, né? Eu já fui para vários Kyokai, assim. Eu gosto de turistar em Kyokai. Por que tem Kyokai que eu fui assim, que a reverência é ali 15 segundos, assim, só. Por que aqui a reverência do céu é meio potente, né? Porque eu durmo e acordo umas 3, 4 vezes, eu não vou mentir. Aí ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, que eu sou uma pessoa muito egoísta. Então eu tenho muita coisa para pedir para Deus. Aí eu acabo me estendendo um pouco. Aí eu fiquei calado, né? Porque eu também sou muito egoísta. Porque eu peço para Deus o quê? O número da Mega. Peço para Deus o quê? Um Pix errado, né? Alguém faça um Pix de 2.000 conto errado para minha conta. Então, assim, a gente, durante o Shioka, a gente se aprofunda no ensinamento realmente, né? E, tipo assim, antigamente, eu olhava para as pessoas que fazem outros tomes direto, né? Assim, direitinho, 2 vezes por dia, né? E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu aguento, meu irmão? Todo dia faz a mesma coisa, 2 vezes no dia. E aí, tipo assim, uma coisa que eu acho que pra mim foi mais... Assim, o Shioka eu aprendi muita coisa e depois do Shioka eu senti que eu continuei aprendendo. Foi como se o Shioka não tivesse acabado. Porque depois eu e o Luiz, a gente ficou na casa de um amigo nosso, que a gente conheceu no Shioka. A gente passou uma semana lá. E o Luiz tá lá até hoje, né? Não voltou, mas esqueceu o caminho de casa. E aí lá tinha um altar que estava há 5 anos parado. E a gente abriu esse altar e tinha várias coisas antigas assim, né? Tinha uns livros, aquele livro Minha Oyasama, que é um livro antigão. E é muito legal, pena que hoje em dia é tão difícil de encontrar, né? É aquele Imagens de Oyasama, Catecismo de Tenrikyo. E quando a gente viu, né, tudo aquilo ali, e lá tinha tudo. Lá tinha aquele envelopinho da dedicatória, lá tinha champo, tinha aquela pomadinha para lustrar o champo, né? Enfim, parecia que aquilo ali estava esperando a gente. E aí, nós três, eu, o Luiz e o Joji, a gente conversou, cara, eu acho que Deus não quer ver isso assim. E eu acho que a gente está tendo aqui uma oportunidade. Então a gente fez um Hinokushinzão lá, deu um grau no altar lá, a poeira tá dessa grossura aqui, a camada de poeira. Aí a gente limpou tudo, e aí a gente começou a fazer outros tomes lá todo dia, né? Acordava cedo para ver outros tomes? Não, né? Fazia outros tomes quando acordava, mas pelo menos fazia. E aí, tipo assim, o Luiz queria ficar lá, só que ele tava tendo dificuldade para arrumar emprego, né? Aí a gente fazia o Negais Tome, a gente fazia o Sonai. E a gente tentava fazer tudo direitinho, né? Eu sei que Deus aprecia tudo segundo o Espírito. A gente, né, de vez em quando a gente dava a gente fez o Tsukunami lá de calção. E mandaram a foto pro Chocho. Mas a gente tentava fazer tudo. Até o Osonai a gente tava fazendo naquele esquema do pé esquerdo, pé direito, mão direita, mão esquerda. Enfim, realmente, quando eu voltei para casa, né, eu fiquei, vou fazer outros tomos em casa, né? E hoje eu tô fazendo em casa, só que lá em casa não tem altar, né? Eu boto o livro da doutrina, que eu vou fudessar que tá na minha mãe. Na casa da minha mãe. Eu coloco o livro da doutrina assim e faço virado pro livro da doutrina.
E depois treino um hino ali com aquele senhorzinho do YouTube, né? Que faz os 12 e o Yorozuru. Então é isso aí. Essa foi minha experiência no Shuyokai. E eu quero terminar convidando todos aqui a serem mais presentes no Kyokai, né? Principalmente porque na instrução 4, ele nos orienta, né, a conduzir-nos voluntariamente à igreja. Então, sermos mais presentes. Eu não sei. A sinuca ali, ajeitaram já? Ajeitaram? Top, ó. Eu ia falar isso aí, né? Vamos fazer uma cotinha para ajeitar a sinuca, que é um entretenimento a mais. Mas, enfim, é isso. Agradeço pela atenção e pela presença de todos aqui na missa de hoje.